um caso de exploração sexual de crianças e adolescentes que chocou todo o Brasil. Você viu aqui no Fantástico. Em 2014, o prefeito de uma cidade do Amazonas foi preso por esse crime. Pois é, só que o prefeito, condenado a 11 anos de prisão, ficou apenas 3 na cadeia. E ainda por cima, acaba de ter a pena extinta por um indulto presidencial. Como é a sensação de saber que seu agressor está livre muito antes de cumprir toda a pena? Complicado. Esse choro seu é do quê? Revolta. Ela fala de Adail Pinheiro, ex-prefeito de Coari, no interior do Amazonas. Ele foi acusado pela jovem e por outras adolescentes de abuso sexual. O Fantástico mostrou essas histórias há 3 anos. Ele me estuprou dentro do barco mesmo. Ele é um monstro. Os processos que apuram as denúncias dessas 2 jovens ainda não foram julgados. O caso pelo qual Adail Pinheiro foi condenado é outro, mais antigo, de 2008. É de exploração sexual infantil. Nas investigações havia gravações telefônicas entre Adail e funcionários da prefeitura, que seriam responsáveis por aliciar as meninas. É um bebê, chefe. Que sorriso lindo. Cabelão. Estraga. Adail foi condenado a 11 anos e 10 meses, mas passou só 3 anos na prisão. Adail Pinheiro ficou preso a maior parte do tempo neste lugar, que é o Comando de Policiamento Especializado da PM em Manaus. No fim do ano passado, ele foi transferido para uma cadeia comum. Ficou lá só 2 semanas e depois ganhou o direito de continuar cumprindo a pena em casa com tornozeleira eletrônica. Ficou nesse regime de prisão domiciliar por 2 meses e agora ganhou a liberdade. A pena foi extinta. Ele foi beneficiado por um decreto de indulto natalino que é editado todos os anos pela Presidência da República. É um benefício visto por lei que acaba permitindo que algumas pessoas que já estão com um cumprimento avançado de pena voltem para a sociedade antes do término da pena. E isso só pode acontecer quando o preso atende a algumas exigências. Por exemplo, a condenação não pode ser maior do que 12 anos e é preciso ter cumprido 1/4 da pena. Adail preenchia essas condições, segundo o promotor e o juiz que atuaram no caso. Se a pessoa preenche aquele requisito, o indulto é praticamente uma concessão burocrática, né? Evidentemente, se alguma coisa não tivesse de acordo, eu não teria dado um parecer favorável. Mas tem polêmica nessa história. A primeira, Adail foi condenado com base em 2 artigos do Código Penal e um do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhum desses artigos está na lista de crimes hediondos. Se estivessem, o indulto não poderia ter sido dado. Mas, para o Ministério da Justiça, a interpretação pode ser diferente. Em nota, o Ministério disse que crimes como o de Adail não deveriam receber indulto e que tribunais superiores já chegaram a negar o benefício em casos assim. O criminalista diz que o decreto teria que ser mais claro. Eu acho que faltou atenção para ver que há sobreposição de leis e que isso atrapalha a correta análise do sistema vigente. A segunda polêmica desse caso. Indulto só pode ser dado quando o preso se comporta bem. Este atestado da Secretaria de Administração Penitenciária fala em bom comportamento de Adail. Mas veja a data analisada, de novembro a dezembro do ano passado, época em que ele estava cumprindo a pena em casa. Para o promotor e para o juiz, esse curto período foi suficiente para o ex-prefeito ser avaliado. Mas e antes disso? Durante o tempo em que ficou aqui, na sede da PM, preso, Adail teve alguns problemas de comportamento. Em junho de 2016, a polícia encontrou 3 celulares na cela que ele dividia com outro preso. Quando chegaram para realizar a revista, anunciaram a revista na cela deles e, de livre e espontânea vontade, o Adail entregou o aparelho para o policial militar. O Fantástico também teve acesso à apuração que a Polícia Militar fez sobre os celulares que foram encontrados com o Adail. Segundo o relatório, os aparelhos eram mesmo do ex-prefeito. Por causa disso, ele foi punido com suspensão de visitas, banho de sol. Essa daqui é a certidão carcerária e disciplinar de Adail. O documento diz que o que ele fez foi transgressão grave. O comportamento dele foi considerado péssimo. O resultado dessa sindicância, que apurou que 2 telefones eram dele, foi encaminhado para o Ministério Público e para a Justiça. O juiz desconsiderou esse trabalho da PM. Chegou um documento
do batalhão de polícia dizendo que tinha sido apreendido o celular, mas não houve a investigação. E aí o comportamento dele, como aquilo não foi considerado, ficou sendo como bom. Para a Procuradoria-Geral do Amazonas, essa informação pode causar uma reviravolta. É uma brecha que se abre para que o Ministério Público possa recorrer. Com ele podendo voltar à cadeia? Há essa possibilidade. Adail responde a outros 44 processos em Coari e Manaus, segundo o Tribunal de Justiça. 6 são de favorecimento à prostituição ou exploração sexual. Para a defesa, o ex-prefeito foi injustiçado. É injusto o rótulo que foi, infelizmente, colocado em Adail Pinheiro pela mídia, de pedófilo e de estuprador, de abusador de criança. Isso não existe. Mas quem ouviu as histórias das jovens de Coari não aceita esse indulto. Nós vamos na Secretaria Especial de Direitos Humanos, nós vamos no CNJ, nós vamos onde for necessário. Quem é que chora o que aconteceu com as meninas de Coari? Você denuncia, você fala, a pessoa passa o quê? Um mês, um ano, um trauma que fica a vida inteira.